Filipenses, capítulo 1. No capítulo 1 da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo começa essa carta com uma saudação, aonde ele diz no versículo 1, Paulo e Timóteo. Ele começa essa saudação e Paulo ele cita Timóteo, porque Timóteo estava presente com ele no momento que essa carta ela foi escrita. E ele diz que Paulo e Timóteo eram servos de Jesus Cristo. Essa palavra servos significa literalmente escravos. Então Paulo e Timóteo, literalmente, eles eram escravos de Cristo. Jesus é o Senhor deles. Eles pertencem a Cristo. E ser escravo de Cristo é ser livre do pecado. Jesus os comprou com seu precioso sangue. E Paulo diz mais, no versículo 1, a todos os santos em Cristo Jesus. Quando Paulo ele usa essa referência a todos os santos em Cristo Jesus, os santos são aquelas pessoas que foram separadas do mundo para Cristo, que foram separadas do pecado para a santidade. Essas pessoas, elas estão no mundo, mas elas não são do mundo, porque agora elas pertencem a Cristo. São pessoas diferentes. Agora, eles são sal da terra e luz do mundo. E além deles serem santos, eles só são santos porque eles estão em Cristo Jesus. E ele diz aqui que eles estão em Filipos. A igreja ela estava localizada na cidade de Filipos, mas os cristãos, além de estarem naquela região, eles estavam em Cristo Jesus. E a igreja, ela estava juntamente com os bispos e diáconos, como Paulo diz. Eles estavam presentes. E os bispos são inspetores, supervisores, são líderes espirituais da igreja. Agora os diáconos, a palavra diáconos, ela significa aqueles que servem, ou servos voluntários. São aqueles que cuidam da necessidade da congregação. E Paulo ele diz mais aqui no versículo 2, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça nós sabemos que é o favor de Deus, e a paz que vem da parte de Deus é mais do que tranquilidade. Essa paz é o resultado da graça, essa paz é o resultado da graça. Essa paz é a comunhão que foi restaurada na obra da reconciliação de Cristo na cruz do Calvário, reconciliando o homem com Deus através do seu sacrifício. Então Paulo começa essa carta com esta saudação, e ele, do versículo 3 ao versículo 11, ele faz uma ação de graças, e ele faz uma oração. E ele diz aqui no versículo 3, dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós. Paulo agradecia a Deus todas as vezes que se lembrava dos irmãos de Filipe. Aqui nós vemos lá em Atos, capítulo 16, aonde a igreja ela foi formada, né? E eu creio que Paulo ele lembrava daquele momento onde o evangelho foi pregado, né? E a família de Lídia, né? A vendedora de púrpura, ela e a sua casa foram batizados. Eu fico imaginando que Paulo lembrava daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação que foi liberta pelo Senhor Jesus. Eu fico imaginando que Paulo lembrava da obra que Cristo ele realizou na vida do carcereiro e de toda a sua família que foram alcançados através do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, quando ele se lembrava deles, Paulo agradecia a Deus pela vida de todos aqueles irmãos, não somente desses que citei, mas também de todos aqueles ao qual foram alcançados pela graça de Deus e através da pregação do Evangelho. E Paulo diz aqui no versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo, ele demonstrava o seu amor pelos filipenses através das suas orações, orando sempre. Isso significa que ele orava todos os dias, mas ele orava não por obrigação, mas ele orava com alegria. E ele diz aqui no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa palavra cooperação no grego significa koinonia. E os filipenses, eles foram participantes no avanço do Evangelho, mesmo sendo pobres e perseguidos, eles mostraram ser participantes, seja no avanço do Evangelho, seja na contribuição, que é um privilégio, porque eles foram participantes da oferta levantada para os irmãos da Judéia, e também ofertaram no ministério do apóstolo Paulo. E ele diz aqui no versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.
Paulo, ele tinha convicção, ele tinha uma absoluta certeza que Deus iria concluir, iria consumar a obra que ele começou, a obra da salvação. A salvação, ela é uma obra de Deus e não há mérito humano nela. E Paulo tinha a certeza e a convicção absoluta que Deus, ele iria completar a obra final da graça, que é a glorificação. O Senhor, ele nos escolheu, ele também nos chamou, ele nos perdoou por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nos justificou por meio do sangue derramado naquela cruz. O Senhor nos santificou através do Espírito Santo de Deus e no grande dia ele vai nos glorificar. Então, esta obra de salvação, ela é exclusiva de Deus. E Deus, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza que Deus, ele vai completar, ele vai concluir essa obra, ele vai preparar os filipenses para o dia do Senhor Jesus Cristo, que é a volta de Cristo. Isso é maravilhoso, né? Porque a obra que ele realiza não só na vida dos filipenses, mas também na nossa vida. E ele diz aqui no versículo 7, como tenho por justo sentir isto de vós, porque vos retenho em meu coração, né? Quer dizer, eles estavam no coração de Paulo. Então Paulo, por ele pensar dessa maneira, ele não estava errado, porque ele guardava os filipenses em seu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo está preso por defender o Evangelho de Cristo. Mas Paulo sabia que sofrer por Cristo e pelo Evangelho era um privilégio. Os filipenses eram participantes da graça de Paulo, né? Eles eram participantes da obra que Deus estava realizando através da vida de Paulo. E isso era maravilhoso. E ele diz aqui no versículo 8, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo, ele expressa o seu profundo sentimento pelos filipenses, mostrando que ele tinha eles como uma família em Cristo Jesus. E quando ele fala entranhavelmente, ele refere-se metaforicamente aos sentimentos de amor, né, que acreditava, que brotava das entranhas. Então nós vemos o amor que Paulo ele tinha para os filipenses. E ele diz no versículo 9, e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais, e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo, ele faz, por meio desta oração, que se iniciou no versículo 4, no versículo 9, ele faz uma oração de petição a Deus, e ele ora, primeiramente, para que o amor dos filipenses viesse a crescer, viesse a abundar, eles viesse a abundar-se, né? Viesse a ser abundante o amor dos filipenses para com Deus e para com o próximo. E Paulo também, ele faz uma segunda petição nesse versículo, a respeito do conhecimento, né? Paulo, ele pede para que o amor deles cresça ainda mais e mais ainda o conhecimento. E esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, mas é uma experiência que eles tivessem com Deus através da comunhão para com Deus. Porque muitas pessoas conhecem a Deus somente de uma forma intelectual, por palavras, mas eles não têm experiência com Deus, eles não têm comunhão com Deus, eles não têm vida com Deus. E Paulo ora para que o amor deles não estagnasse, não parasse, né? Mas que o amor deles crescesse para com Deus, para com o próximo. Nós nunca podemos parar ou até mesmo acreditar que nós já amamos o suficiente, mas nós devemos crescer no amor, crescer nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus. E ele diz mais, ele faz a terceira petição do versículo 9, e em todo conhecimento, em todo discernimento. O discernir é o que é bom e o que é mal. Então Paulo fala que os irmãos filipenses, ele ora a Deus e pede, primeiro, para que eles cresçam no amor, segundo, para que eles venham experimentar mais do conhecimento de Deus, da graça de Deus, do relacionamento com Deus e de todo o discernimento, que eles venham discernir o que é bom e o que é mal para a vida deles. E Paulo diz aqui no versículo 10, para que aproveis, né, tudo isso, né, o resultado desse amor inteligente, né, ele serve para provar as coisas excelentes, né, para que sejais sinceros. Esses sinceros, ele significa literalmente sem cera, né? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele mostrando para os irmãos, aqui ele traz
o significado, né, um significado literalmente é sem cera, né? É uma alusão ao acabamento de tecidos com resinas que escondiam defeitos até que fossem examinados cuidadosamente contra a luz do sol. Então aqui nós vemos, e Paulo, ele orientando aos irmãos que o resultado desse amor inteligente é para que aproveis as coisas excelentes, para que eles sejam sinceros, para que eles não venham esconder nada, né? E ele diz aqui, e sem escândalo, né? Aqui Paulo, ele mostra para os irmãos filipenses que eles não deveriam ter na vida deles nenhum escândalo, né? E nem levar outras pessoas a se escandalizarem, né? Eles não deveriam ofender nem a Deus com a sua vida e nem ofender o seu próximo. Aí ele diz, sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo. O resultado desse amor inteligente, ele seria a maneira que eles iriam viver de uma forma irrepreensível até a volta do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer aqui no versículo 11, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Os frutos de justiça são produzidos por Cristo na vida dos filipenses e também em nossa vida, com o objetivo de glorificar a Deus através do nosso exemplo e através também do nosso testemunho. O próprio Jesus, ele disse em João 15, que sem mim nada podereis fazer. Sem ele, se nós não tivermos ligado nele, que é a videira verdadeira, nós não poderemos produzir fruto algum. Nós também não poderemos fazer absolutamente nada. Então nós precisamos de Cristo. Cristo é a fonte dos frutos de justiça.